Capítulo 158, Vale do Trovão. Tradução, Alzir Revisão, Zezim. Isso não importa, eu não preciso de você para matá-lo. Eu só preciso de um favor de você, já enviei alguém para matá-lo. Se isso for bem sucedido, então, meu tio fará algumas boas palavras ao seu mestre para que ele lhe transmita alguns métodos de cultivo. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, um mestre de casa de deputado era considerado um discípulo de status relativamente baixo, portanto, era menos valorizada. Esta foi a razão pela qual Ouyang-Jua usou seu tio como atração. Bilu alegremente disse, então eu primeiro peço desculpas pelo júnior irmão aprendiz. Mas por que você pediu a alguém para assassinar Lin Ming? Você não pode fazer isso sozinho. Ouyang-Jua disse, matar Lin Ming não é uma questão trivial. Mesmo que eu tenha meu tio apoiando-me e não deixo nenhuma evidência que possa ser usada contra mim, ainda é melhor não ser público e suscitar suspeitas. Quando mando alguém para matar Lin Ming, irei a participar de banquetes e fico fora da vista. Enquanto o assunto for executado de forma limpa, ninguém se atreverá a me questionar. Bilu lambeu os lábios, quem você preparou para ir? Se a força deles é muito fraca, será apenas como bolinhos de carne atacando um cachorro, uma vez que eles vão, eles não retornarão. Não se preocupe. Já pedi um irmão sênior de aprendizes nas proximidades do Reino da Fortuna do Céu. Ele costumava estar na faculdade de refinador, mas violou as regras da seita e foi expulso dos Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Eu tenho alguma amizade com ele e seu cultivo já atingiu o período de condensação do pulso do pico e sua força de batalha não está embaixo da minha. Enquanto eu lhe prometer alguns benefícios e ele faz isso, então seria o melhor. O que é ainda melhor é que ele é alguém que originalmente era um solitário e gosta de vagar sem rumo. Naquele tempo, mesmo que o encontrem, não poderão descobrir nada dele. Em termos de cultivo, Ouyang-Jua estava no período médio da condensação do pulso. Mas, os métodos de cultivo que ele estudou na facção Acacia foram principalmente para lutar e matar outros. Seu irmão sênior de aprendiz era da facção da refinação e ele era o melhor em refinar, sua técnica de luta estava faltando um pouco. Por isso, sua eficiência de combate foi similar. Período de condensação de pulso no pico. Você realmente quer usar um mestre de período de condensação de pulso para lidar com uma pequena criança que acabou de entrar no estágio alteração dos músculos. Você deve pensar muito bem de Lin Ming. Ouyang-Jua disse, Lin Ming não é um garoto normal no estágio alteração dos músculos. Não só isso, mas também tem conta perversa do fogo trovão em sua posse. Essa arma pode matar um artista marcial do período de condensação de pulso precoce. Embora não seja fácil usar o conta perversa do fogo trovão para atingir um artista marcial do período de condensação de pulso, ainda tenho que ter cuidado, então estou usando minha força total contra ele. Se não fosse pelo fato de que era difícil encontrar um artista marcial ou Tian em um aviso tão curto, eu já pedi a um artista marcial ou Tian para lidar com ele. Milímetro. Parece que, desde que você consiga Lin Ming sozinho, então ele vai morrer. Mas como você planeja criar a oportunidade de matar Lin Ming? Não se preocupe com isso, eu tenho meus caminhos. Permitam-me perguntar-lhe primeiro, que relação Qinziya tem com Lin Ming? Que tipo de relação? Bem, Qinziya pensa altamente em Lin Ming e tem grandes esperanças para suas conquistas futuras. Ele acha que ele poderá encontrar um novo amigo e ajudante para o futuro. Em breve, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios enviarão alguém para levar os principais discípulos das casas marciais próximas. Qinziya está com muita pressa para levantar Lin Ming. Eu acredito que ele pensa que Lin Ming será capaz de dar um bom desempenho no grande torneio para que ele abra o caminho quando quiser ser promovido a um sênior no futuro. Embora Qinziya considere altamente Lin Ming, seus movimentos são erráticos e ele gosta de viajar.
Ele pode até não voltar para a Palácio Marcial dos Sete Mistérios, uma vez por ano. Nos últimos 10 anos, ele andou pelos vales profundos para cultivar o coração da cítara. É impossível para ele estar constantemente protegendo Lin Ming, sua relação não é tão profunda. Bom, enquanto Qinzia não estiver na Palácio Marcial dos Sete Mistérios, então tenho toda a confiança. Ouyang Jiwa sorriu maliciosamente. Era como se a vida de Lin Ming já estivesse ao seu alcance. Era de manhã cedo e o sol tinha acabado de subir além do horizonte e coberto a montanha de Zhou em uma fina camada de orvalho da manhã. As folhas caídas no chão já estavam vidradas com um pouco de geada de noite. Lin Ming segurou a lança pesada, profunda e suave em sua mão, sentindo calmamente o poder da essência da chama dentro da semente do deus herege. Depois de um período de tempo, seu corpo de repente se moveu e seu punho atingiu o tronco de uma grande árvore. Houve um som abafado enquanto o céu começou a chover folhas murchas quando eles acompanhavam como um redemoinho de vento. Lin Ming sacudiu a lança pesada, profunda e suave, flores na tempestade. Havia apenas o som de uma lança que atravessava o ar. A lança pesada, profunda e suave pareceu se transformar em uma ilusão fantasmagórica e perfurou todas as folhas girando. Depois de cada folha ser perfurada, uma pequena quantidade de fogo seria emitida e queimaria instantaneamente a folha em cinzas. Desde que o semente do deus herege sofreu uma pequena transformação, Lin Ming não encontrou nenhuma diferença quando ele revolveu a força do deus herege. Era apenas que havia um pequeno atributo de fogo imbuído em sua verdadeira essência. Havia uma porção de artistas marciais cuja verdadeira essência tinha um atributo especial. Por exemplo, a verdadeira essência de Bai Jingyun era o atributo da água. Esta foi a razão pela qual ela pagou um preço íngreme para solicitar Lin Ming elaborar um símbolo de inscrição de atributo de água para si mesma. A essência da chama dentro da semente do deus herege permitiu que Lin Ming usasse livremente o poder do fogo. Lin Ming já esperava isso. Afinal, havia alguns refinadores e alquimistas que tinham subjugado uma essência da chama e então podiam usar livremente a chama. Esses dias, Lin Ming estava temperando a verdadeira essência do corpo e livrando-o de impurezas. Todos os dias ele ficaria na caverna de lava por 5 a 6 horas. Hoje, as impurezas dentro de seu corpo finalmente foram queimadas. Com o poder supressivo da semente do deus herege, o fogo de lava aparentemente violento e perigoso tornou-se muito dócil. Caso contrário, não havia como ele poderia refinar as impurezas em seu corpo tão rapidamente. A semente do deus herege era agora do tamanho de um feijão mungo. Era impossível que o fogo de lava preenchesse as necessidades da semente do deus herege. Lin Ming arrumou a lança macia, pesada e intensa em seu anel espacial e preparou-se para ir ao Vale do Trovão. Essa ideia já estava flutuando em sua mente por vários dias. Vale do Trovão estava localizado em um vale na parte de trás de uma montanha distante. Todo o vale da montanha foi preenchido com minério magnético de Darksteel. O minério de aço escuro magnético tinha um polo positivo e um polo negativo, então conseguiu atrair raios do céu e até mesmo armazenar o poder do relâmpago. Era um material comumente usado na refinação. Devido a isso, a cada tempestade, haveria sons ruidosos de trovões e então inúmeros relâmpagos cairiam no Vale do Trovão. Olhando de longe, era como cobras roxas dançando caoticamente, era muito espetacular. Depois que a 7 Casa Marcial Profunda foi estabelecida, um mestre Xiantian criou a formação de matrizes do Vale do Trovão. Agora, o trovão e o relâmpago choveriam incessantemente e a formação da matriz incluirá o poder do trovão e do relâmpago dentro de câmaras especiais para que alguém pudesse usá-lo para cultivar. Assim, tornou-se um dos 7 principais matrizes de combate, o conjunto do trovão. A matriz do trovão foi a mais misteriosa das 7 maiores matrizes de matanças. Somente aqueles discípulos dos 20 melhores rankings ousariam entrar.
Também era bastante diferente dos outras 6 principais matrizes de combate. Vale do Trovão só teve 2 dificuldades, o 11º e o 12º. Nos 7 principais matrizes de combate, o 12º nível de dificuldade era basicamente inútil, nem mesmo Ling-Sen poderia persistir por dentro. Isto foi especialmente verdadeiro no Vale do Trovão, o 12º nível de dificuldade era completamente anormal. Nem mesmo um veterano artista de artes marciais de condensação de pulso seria capaz de ficar por dentro por muito tempo. Essa foi a razão pela qual Rongonzi havia inicialmente pedido aos novos discípulos que não escolhessem Vale do Trovão. Não havia que mencionar o 12º nível de dificuldade, mesmo o 11º nível de dificuldade teve trovões e relâmpagos que poderiam criar instantaneamente um artista marcial no estágio treinamento da carne. Quando Lin Ming chegou à entrada de Vale do Trovão, ele já podia ouvir o ruído do trovão de dentro. Júnior aprendiz irmão Lin. O irmão aprendiz de diáconos do Vale do Tédio saiu de longe para cumprimentar Lin Ming. Sênior aprendiz irmão. Esta é a primeira vez que Júnior aprendiz irmão Lin chegou ao Vale do Trovão. Este Vale do Trovão possui um total de 6 câmaras magnéticas. Os primeiros 5 estão no 11º nível de dificuldade e o último é no 12º nível de dificuldade. Júnior aprendiz irmão Lin pode escolher como ele gosta. Mas eu recomendo que você escolha o 11º nível de dificuldade. Quanto a essa última câmara magnética, mesmo um artista marcial do período de condensação de pulso pode não ser capaz de resistir. Obrigado, sênior aprendiz irmão. Lin Ming já havia decidido que ele escolheria o 11º nível de dificuldade. Ele mesmo esperava um menor grau de dificuldade. Um trovão mais suave seria mais fácil de controlar, de modo a evitar acontecimentos aleatórios como o semente do deus herege explodindo dentro dele. Toda a câmara magnética tinha 10 pés por 10 pés. O chão e as paredes da câmara magnética foram completamente formados a partir de um quadro de luz magnético, e eles brilhavam com uma luz azul profunda. Como a câmara magnética era um espaço completamente fechado, o som dos terríveis trovões ecoava na sala. Se uma pessoa comum fosse entrar na sala e for atingida por essas ondas sonoras, seus ouvidos sangrariam e seus tímpanos se romperiam. Era mesmo possível que as ondas de baixa frequência quebrassem seus órgãos, de modo que morreriam uma morte violenta onde estavam. O som desse trovão tinha nomes específicos. Chamou-se de trovão de tigre-leopardo. Esse nome era porque, quando um tigre ou um leopardo rugia ou ronronava, se alguém colocasse uma mão em seu corpo, eles podiam sentir seus braços vibrando. Era possível emprestar o poder desse truque de tigre-leopardo para penetrar no corpo e exercitar os ossos. Era por isso que os ossos dos tigres eram tão formidáveis e o vinho dos tigres era o mais nutritivo. Um sinal de um artista marcial atingindo o estágio forjamento ósseo foi o trovão de tigre-leopardo. Quando levantaram a cabeça, eles podiam rugir como um tigre e quando eles baixaram a cabeça, eles podiam ronronar como um leopardo. Antes que Lin Ming entrasse na câmara magnética, ele já usara a essência verdadeira para selar suas orelhas. A iluminação roxa dançava loucamente no ar e nas paredes da câmara magnética. Os sons ruidosos dos trovões podiam se manifestar em ondas de choque. Se alguém estivesse em uma onda de choque, eles teriam uma sensação clara de que seus batimentos cardíacos aumentassem e os órgãos de seu corpo fossem movidos pelas ondas sonoras baixas e profundas. Esse tipo de sentimento era muito desconfortável. Mesmo que os órgãos de alguém fossem protegidos pela essência verdadeira, eles sentiriam aperto no peito e dificilmente respirariam. Esse tipo de onda sonora baixa e profunda era capaz de matar de forma silenciosa e invisível pessoas. Isso ocorreu porque a frequência era muito baixa para uma pessoa ouvi-la, mas ainda ressoaria perigosamente dentro dos órgãos de um corpo humano. Finalmente, um humano poderia ser dividido por esse som. Se
Um feixe de eletricidade correu para Lin Ming como uma espécie de cobra venenosa. O fio de eletricidade mudou-se à velocidade da luz e antes que Lin Ming pudesse reagir a essa luz elétrica, ele já sentiu seu corpo inteiro entorpecido. Assim, a energia do trovão já havia entrado nos meridianos de Lin Ming. Os espíritos de Lin Ming imediatamente levantaram. Ele manipulou cuidadosamente esta luz elétrica para fluir em direção ao coração. Observando com a força de sua alma, a luz elétrica entrou na semente do deus herege. Lin Ming imediatamente se tornou tenso. A força da sua alma estava ligada à semente do deus herege e ele estava cuidadosamente ciente de cada pequena mudança de energia dentro da semente do deus herege. Se algo parecia errado, Lin Ming estava preparado para extinguir imediatamente esse trovão com todas as suas forças. No entanto, o que realmente aconteceu foi que esse fio de trovão elétrico submergiu na semente do deus herege como uma pedra pesada no oceano e simplesmente não houve mudança. Nada aconteceu. Quando o poder do relâmpago entrou no semente do deus herege, não resultou em nenhuma mudança. Então, Lin Ming começou a apresentar mais e mais fios de trovões e relâmpagos em seu corpo, e o resultado foi que tudo isso foi absorvido pela semente do deus herege. Isso liberou a coragem de Lin Ming, ele entrou diretamente em uma serpente elétrica dançante. Lin Ming imediatamente sentiu seu corpo inteiro entorpecido e o poder do relâmpago era como um jorro de água que mergulhava em seu corpo. O poder do relâmpago era um poder muito misterioso. Rumores disseram que o raio foi a fonte de toda a vida. Nos textos antigos, durante os tempos antigos, quando os céus e a terra acabavam de abrir e a terra começou a se estabilizar, o céu brilharia com incontáveis nuvens de trovões. Esta nuvem de tempestade tinha enviando relâmpagos que dividiram os oceanos antigos e resultaram na primeira vida. Pode-se dizer que a única razão pela qual a carne e o sangue de hoje foi devido ao relâmpago do passado. Era por isso que o poder do trovão e do raio era o melhor para treinar a força do próprio corpo.